Olá, seja muito bem-vindo ao FIFA Net Sports, nosso canal de futebol que fala muito sobre futebol. Nós vamos falar hoje sobre o técnico Filipe Luís, isso mesmo. Você vai ter chance aqui no canal conhecer o Filipe Luís, um novo técnico do Flamengo que acabou de ganhar a Copa do Brasil. Ele tem uma carreira muito interessante, então aqui você vai conseguir conhecer bem mesmo ele. Lembra que vocês dê o like, comente o vídeo, continue assinando o canal, compartilhando e ajudando, porque você sabe que aqui no FIFA Nerd Sports a gente traz realmente informações bastante relevantes sobre jogadores, sobre campeonatos importantes também. E falar do Filipe Luís, que foi um lateral esquerdo como jogador recentemente, 39 anos, ele já hoje entra para a história do Flamengo como um técnico jovem que conquistou a Copa do Brasil aí em cima do Atlético Mineiro, isso mesmo. A imprensa europeia ficou bastante tem muito destaque em relação à conquista, porque, como nós sabemos, o Filipe Luís é um jogador que jogou muitos anos no futebol europeu, muito conhecido por lá. E esse feito do Filipe Luís também repercutiu aqui no Brasil, isso mesmo, porque ele entra num grupo seleto de jogadores e treinadores, ou seja, técnicos que foram vencedores no Flamengo, que também tiveram a oportunidade de jogar como jogadores no Flamengo, entre eles o Paulo César Carpegiani, o Carlinhos Violino, o Andrade, o Jaime de Almeida e o Filipe Luís, então faz parte desse grupo seleto que está aí na tela para vocês verem de jogadores que fizeram sucesso como jogadores do Flamengo e também como técnico de futebol. Na carreira do jogador Filipe Luís, ele inicia lá no Figueirense, e aí estamos mostrando para vocês aí, ele começou lá no Figueirense, inclusive recentemente ele visitou lá o clube, né? E como jogador profissional jogou 57 partidas, ele fez 5 gols no Campeonato Catarinense 2003 2004 e foi campeão lá, jogando muito no gramado do Scarpelli. Né? Então esse é o Filipe Luís iniciando a carreira de jogador lá no Figueirense. Depois disso ele vai à Europa e já começa pelo Ajax, né? Depois ele passa pelo Real Madrid Castilla, vai jogar no La Coruña da Espanha, ou seja, o Figueirense acaba faturando aí bem, porque consegue vender um dos seus principais jogadores daquela temporada para grandes clubes europeus. Então jogou camisas importantes, isso rendeu aos cofres do Figueirense certamente um bom lucro. E então o Filipe Luís tem essa passagem por Ajax, Castilla, Real Madrid B, né, no caso do La Coruña. Mas era o Atlético de Madrid, trabalhando ao lado de Simeone, que ele se firmou mesmo no cenário mundial do futebol, acabou sendo bastante reconhecido, recebendo bastante destaque, ovacionado pela torcida do Atlético de Madrid, ganhando títulos lá na Espanha, e ainda por cima ele passa a ser um jogador conhecido do futebol brasileiro e chega finalmente à seleção brasileira de futebol. Olha que interessante então, aí, da carreira de Filipe Luís, ele chegando aí à seleção. E ele chegou ao Atlético de Madrid, né, jogando muito bem. A dupla com o Diego Simeone, tendo ele como técnico, influenciou muito o Filipe Luís, aquele lateral que avança bastante pelas pontas, que jogava o tempo todo se movimentando, uma dinâmica muito grande de jogo. E aí o Filipe Luís, então, a partir de 2009, ele chega à seleção após o corte do Marcelo e consegue, então, cada vez mais ali também iniciar uma trajetória dentro da seleção brasileira. Né? E ali no Atlético de Madrid, ele jogou muito ali, né? Na época de 2010 até 2019, né? Então são 333 jogos, né? É lógico que ele teve algumas saídas aí para outros clubes nesse período, mas são 333 jogos pelo Atlético de Madrid, conquistas pelo Campeonato Inglês, conquistas pelo Atlético de Madrid também, e depois aí ele vai se firmando cada vez mais na sua carreira como jogador. Aí imagens dele no Chelsea, também como jogador importante lá no Chelsea, jogando a Premier League, conquistando a Premier League, jogando com outros jogadores brasileiros, entre eles Oscar, William, Ramírez, enfim, jogadores importantes ali que fizeram parte da equipe do, do Chelsea aquela temporada. E o Filipe Luís também deixou marcado também a sua passagem por lá, com conquistas e boas partidas também, e se mantendo na seleção brasileira, que é importante. E aí chega a oportunidade de chegar ao Flamengo. Então ele começa a jogar no Flamengo, que ele sempre disse que era o clube do coração dele, se torna um ídolo lá no Flamengo. Então depois de 14 temporadas de futebol europeu, vem Filipe Luís de volta ao Brasil, jogar no Flamengo, seu clube do coração, e ali ao lado de Jorge Jesus e outros jogadores importantes da história do Flamengo. Ali ele conseguiu então conquistar muitos títulos, foram 10 no total, entre eles Libertadores, Campeonatos Brasileiros, Copa do Brasil, enfim, são 175 partidas com a camisa do Flamengo de muito sucesso. Aí ele também mostrou um pouquinho da galeria dele pela seleção brasileira, onde ele também teve conquistas também pela seleção brasileira. Aproveitou muito bem a amarelinha do Brasil quando jogou, e com esse sucesso todo, então podemos dizer que a carreira do Filipe Luís como jogador foi uma carreira sensacional e muito interessante, sim, essa carreira do Filipe Luís. Agora podemos ver aí já então ele no Flamengo, nessa transição que ele faz ao Flamengo, né? Em poucos meses ele chegou ao profissional do Flamengo, ele encerrou a carreira como jogador, recebeu um convite para trabalhar na CBF, ele recusou o convite de alguns clubes para trabalhar também,
assina com times da categoria de base do Flamengo, e da categoria de base do Flamengo, em passagens muito rápidas e meteóricas, por assim dizer, ele consegue conquistar tudo, vitórias, bons resultados. Então vamos ver um pouquinho da carreira dele como jogador aí. Então ele conquistou títulos pelo Figueirense, pelo Atlético de Madrid, tem títulos aí importantes aí pelo Chelsea também, fez a Premier League, a Copa da Inglaterra. O Flamengo então conquistou tudo que é possível ali, ó, entre Copa Libertadores, Copa Brasileiro, Copa do Brasil, Campeonato Carioca, Supercopa do Brasil. Pela seleção brasileira também Copa das Confederações, Copa América também ele conquistou. E como técnico, embora seja apenas alguns meses, olha que impressionante o resultado dele, Felipe Luiz. O time sub-17 do Flamengo, 11 vitórias e 2 derrotas. Sub-20 do Flamengo, 11 vitórias também, 2 empates e 4 derrotas. E o título da Copa do Rio, Sub-17, e também a Copa Intercontinental pelo Flamengo. Olha que interessante. Para finalizar, então ele é o técnico campeão da Copa do Brasil 2024, ok? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então tá aí a carreira de Felipe Luiz. Desejamos muito sucesso para Felipe Luiz, que ele continue então aí trabalhando muito no futebol brasileiro e consiga grandes resultados. E a gente consiga então finalmente ter nossos técnicos aí crescendo e cada vez mais mostrando que o futebol brasileiro tem capacidade de formar grandes técnicos, ok? Então, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Assine o canal.